Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você acompanhando sempre a gente neste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, com personalidades de toda a região metropolitana, discutindo e debatendo os nossos problemas, as saídas para as nossas dificuldades e, claro, os sempre quentes, fervendo, temas e assuntos de interesse nacional também. Telefone aberto para a sua participação, 3014-5281, como você está acostumado, ligue para cá com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião em cima daquilo que a gente coloca em discussão aqui. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Começando sempre aqui, tecnicamente, pelo meu lado esquerdo, Marcos Santana, companheiro editor adjunto do Jornal da Orla conosco, ao lado do Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista aqui do painel regional. E à minha direita, prazer recebendo a presidente do PTC de Guarujá, Angélica Mariano. E, como você também está acostumado, manchetes dos jornais fazem aqui a parceria com o painel regional. Eu começo aqui pelo Jornal da Orla, nesta quinta-feira, o jornal em formato tabloide, jornal que circula por toda a região. Titanic de Dilma, abandonado pelo PMDB. Olha aqui a presidente, está aqui na foto, a presidente Dilma com o barco afundando, a criatividade do Jornal da Orla aqui na sua abertura. Está aí o Marcos Santana recebendo, o Rogério e a nossa Angélica também, Diário do Litoral, que circula todos os dias pela nossa região metropolitana, traz a manchete focada aqui no Porto de Santos. Codesp assina contrato para início da dragagem no Porto. O serviço de berços é indispensável para manter as profundidades dos trechos do canal. Mas e agora? O ministro fica ou o ministro sai? O Helder Barbalho. O PMDB saiu, mas parece que os ministros que ficaram não querem sair, E aí, quem resolve essa encrenca? Presidente? Diário do Litoral ao Santana, ao Rogério e a Angélica Mariano também. E o Gazeta de São Paulo, circula por todo o estado, é do mesmo grupo de comunicação do DL. Traz aqui a nova pesquisa Ibope na capa, na manchete, 10% apenas aprovam o governo Dilma, segundo o Ibope. Realmente a situação é delicadíssima, com 10% de aprovação, ninguém governa mais, Acho que não há muito o que discutir sobre isso, Gazeta de São Paulo aqui para os parceiros da bancada. E já vou emendando aqui, cumprimentando e agradecendo ao Marcos Santana. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar do painel regional. Edgar, você lembrou muito bem. Essa debandada do PMDB aí, alguns ministros estão firmes aí, não querendo abandonar a boquinha, a bocona, na verdade, a bocarra, ilustra muito bem o nosso sistema eleitoral. Na verdade, o PMDB, são vários partidos dentro do PMDB, várias correntes ideológicas, se é que pode se chamar de ideológica, porque hoje no Brasil nós temos uma verdadeira sopa de letrinhas político-partidárias. Eu gostaria que alguém me explicasse, por exemplo, qual que é a diferença ideológica entre PP, PRB, DEM, que mais? Tantas letras aí, toda despesa aí, PROS. Qual que é a diferença fundamental entre eles? Quer dizer, na verdade, não há. São projetos particulares de políticos que em busca de poder, em busca de interesses específicos, que não do interesse do Brasil. Muito bem. Manuel Rogério, prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem também, Rogério? Tudo bem, Boturão. Prazer é meu. Uma boa tarde especial aos telespectadores. A Rubeni, a Angélica Mariana, você, Boturão, ao Marcos Santana e depois... Se você puder me dar um espaço, eu queria fazer a defesa do PMDB. Muito bem. Que o meu amigo jornalista falou até com propriedade em relação à infinidade de siglas partidárias, a questão da ideologia, mas eu queria pontuar esse assunto em relação até ao governo federal. Mas qual fatia do PMDB você vai defender? Porque é um grande bolo aí de 26 fatias. O senador aí, Roberto cada um Requião, indicando para um lado. Mas Requião, foi governador do Paraná, senador, disse que foi uma pataquada aquela reunião, que não valeu nada aquilo. Não, já que você abriu o debate agora, o que acontece? Deixa eu só apresentar então a Angélica aqui. A Angélica não tem nada a ver com o peixe, ela preside o PTC de Guarujá. Prazer revê-la mais uma vez com a gente. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, nós que agradecemos estar com todos vocês aqui, mais essa discussão, a você que está em casa, que abre a porta aí da sua casa. Há muito, porque a gente
Outro dia estava também num programa, hoje o pessoal está me assistindo no ônibus, né, gente? Abaixa pelo chat, não é isso? É verdade. Então a gente também tem que cumprimentar você que está também aí nos recebendo com as nossas ideias. Defendo aqui, né, meu partido, PTC. A gente sabe que dentro desses processos políticos e dentro da democracia do Brasil, acho que o que está se falando aqui é o famoso loteamento dentro dos partidos, né? Que vocês estão, talvez essa discussão traga esse loteamento onde o partido tem aquela ideologia e cada um dentro do partido cresce, loteia a sua área, loteia o seu ministério, loteia o seu cargo, loteia, né? E isso, às vezes, vai complicando um pouco até o entendimento de quem está em casa. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado você revê através do YouTube os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem está atento à sua participação, está mais uma vez com a gente, acompanhando também a nossa produção, é a Rubeni Carpanedo. Tudo bem? Tudo bem, Muturão? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rogélio. Angélica, boa tarde, Santana. Eu aguardo a sua participação aqui enviando uma mensagem inbox na sua página do Painel Regional no Facebook, que todos vão te responder aqui com todo carinho, né? Muito bem. E vou tentar ler todas as mensagens, eu prometo. Muito bem, na medida do possível faremos isso, tá certo? Manuel Rogério, então, defenda aí o PMDB. Bom, eu sei que nesse momento político que estamos vivendo, fica difícil para as pessoas enxergar o que é um partido, diferenciar, separar o partido das pessoas do partido. O PMDB é um partido de dimensão muito grande, já de tradição histórica na política brasileira, tem várias marcas em todo o histórico de disputa de poderes no Brasil. Agora, é claro que dentro dos partidos, antigamente nós tínhamos só 2 partidos, que era Arena e MDB. Criou-se então, através da nova Constituição, a possibilidade do pluripartidarismo, que são essa infinidade de números de legenda. E veja que não tem um número limite para partido. Basta que as pessoas, um grupo de pessoas que tenha a vontade de criar um partido novo e consiga atender às exigências da justiça eleitoral, ela vai criar um partido. Está aí, na última eleição, a Marina tentou habilitar a rede, né? A rede, e não conseguiu, teve que embarcar no PSB, né? PSB. Isso. E você vê que as siglas se confundem, tem PSB, PSD, mas enfim, eu costumo dizer aqui que na política, o problema não é as siglas partidárias, o problema são as pessoas, é a essência do ser humano. Então, se o ser humano entender que ele está naquele posto, que ele está dentro de um grupo de pessoas inscrito num partido para disputar uma eleição, aqueles que vão diretamente disputar um cargo eleitoral e aqueles que vão apoiar apenas o cargo eleitoral, se tiver na sua ideia, na sua essência, que ele tem que prestar um serviço para uma coletividade, que ele não está ali para um interesse individual, e é uma linha muito tênue, porque as pessoas vão falar assim, mas se não tiver um interesse individual, ele não vai estar nesse assunto. Vai depender da cabeça de cada um. Se ele quer participar desse processo. Por quê? Quando você entra numa disputa de interesses coletivos, para você poder estar influenciando, para você poder estar dando diretrizes dos interesses coletivos, você abdica um pouco dos teus interesses pessoais. Vamos dar um exemplo aqui, um empresário ele tem que destinar todo o seu recurso de tempo para uma empresa. Se ele vai pensar no interesse coletivo, ele vai ter que abdicar um pouco da empresa dele e pensar nesse interesse coletivo. Muitos políticos até abdicam até da vida familiar. Então isso é comum. Por isso que eu falo, o problema de tudo isso aí não é o partido. Agora, em determinada situação, ainda que tenha posições antagônicas dentro do partido, uma pluralidade de ideias, em determinado momento, aqueles que estão à frente do partido têm que trazer todas essas pessoas num pensamento comum, que foi o que aconteceu com o PMDB,
e sair, por exemplo, para sair do governo do PT. Por quê? Porque está entendendo que o governo do PT não tem mais condições de gerir o país. Mas os ministros não querem sair, Rogério. E aí? Demorou 14 anos para descobrir que o PT é tão ruim assim. Não, mas poxa, mas nós não estamos com 14 anos em crise. O problema Santana, o problema é assim, se o país não tivesse em crise, essa é a realidade, se o país não tivesse atravessando essa crise, as pessoas não estariam tão preocupadas se fica Dilma, se sai Dilma, claro, se fica PMDB, se não se sai PMDB, é que quando começa a mexer no bolso, por isso que eu acabei de comentar, depende de cada pessoa. Se a pessoa sair do seu campo individual e começar a pensar no campo coletivo, e eu queria só dar uma ideia, um conselho para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco no campo coletivo, porque o campo coletivo, ele acaba influenciando no teu campo individual. Porque acaba um familiar seu perdendo emprego, porque a economia está fraca. Em resumo, eu gostaria aqui de defender, olha, eu vou defender a legalidade. Eu quero o governo Dilma continue e termine o mandato. Olha, o mandato deles, eu quero que o PMDB fique ou saia, mas, falando agora como cidadão, e eu já repeti isso várias vezes no programa, e cada dia que eu acordo eu penso nisso, eu acho não, corrija-me, tenho certeza que não há outra solução para o Brasil, senão a queda do governo da Dilma. Por quê? E vou fazer a resposta por quê. Credibilidade, confiança. Quando você não tem mais credibilidade e confiança, aí não são mais... Contamina. O governo Dilma, está sobre ele uma película opaca, sabe? Uma nuvem nublada, e que ninguém mais confia nesse governo. Ainda que ficasse provado que ela tem a maior reputação ilibada, que ela é dotada de uma honestidade que nunca se viu no mundo. O problema é a credibilidade do governo dela e a forma que ela deixou chegar a essa situação. No momento que ela poderia trazer para si as rédeas do país e aplicar elementos de economia ou insistir com o ministro Levi e tentar uma solução para o país sair dessa crise, ela se desviou do caminho, e nesse momento que ela se desviou desse caminho, começou a aparecer toda essa enxurrada de denuncismos, e é onde apareceu até que nessa última eleição, e isso eu acho que para mim foi um fato preponderante, ela mentiu descaradamente e iludiu o povo que se sente enganado agora e agora quer ver a queda dela. Ainda, porque, que fique bem claro, que eu vou já abrir o espaço para todo mundo falar, ainda que caia o governo Dilma, que fique certo que as coisas não acontecem da noite para o dia. O Brasil não vai... acabou de cair o governo Dilma, a economia do Brasil melhorou. Não, não é isso. Mas é uma força invisível que movimenta a economia, que reconstrói um país. Aí é o povo. O povo vai se sentir mais motivado, vai buscar, vai trabalhar. Isso vai contaminar os próprios políticos que vão, em determinado tempo, parar de pensar no interesse próprio e pensar um pouco no interesse coletivo. Muito bem. A colocação do Manuel Rogério, eu só discordo de um ponto, né? Toda essa propaganda enganosa da campanha de reeleição da Dilma foi acompanhada e apoiada pelo PMDB. Acompanhada e apoiada pelo vice-presidente, que disse que depois que desde o primeiro mandato ele era um vice decorativo. Então, se ele era um vice decorativo desde o primeiro mandato, por que aceitou ser vice de novo? Da mesma presidente que o colocou como vice decorativo. E a pergunta que eu fiz aqui sobre a questão ética ontem, não é? Acabou se desvirtuando um pouco o assunto, fica no ar aí, se o telespectador quiser responder, se vocês quiserem comentar também, eu queria colocar um videozinho no ar na sequência. A questão ética é a seguinte, o líder maior do PMDB é o vice-presidente da República, que é o presidente nacional do partido. Então, se ele tira o partido do governo, que não serve mais, ele não deveria renunciar e se afastar desse governo definitivamente, vai ficar esperando ali a bola, a presidência cair no colo dele. Então, eu acho isso muito estranho, e eu não sei, viu, Rogério, eu acho que as coisas quando começam erradas, eu acho que vai começar errado, inclusive com o apoio do PSDB, com o apoio do Serra,
e que quer ser ministro do Temer, e o Aécio Neves não quer que ele seja. É uma confusão danada aí que isso vai gerar, enfim. O PT vai para a oposição. Eu acho que o governo da Dilma acabou, né? Concordo com você plenamente. O presidente Dilma não tem a menor competência de dirigir o país, né? Não tem liderança nenhuma. É um governo totalmente fracassado, uma tragédia nacional. Concordo inteiramente. Só para completar. Agora, novas eleições, eu acho que seria o melhor caminho. Ia agitar mais o país, atrasar um pouco mais a recuperação econômica, não sei, né? Mas eu acho que... Só para complementar, Edgar. Michel Temer assumir, eu acho que a coisa vai meio torta já, sabe? O que eu acho muito perigoso é a interpretação das leis conforme a sua conveniência. Porque esse movimento, que até as pessoas que defendem a Dilma consideram como se fosse um golpe, na verdade, se você parar para analisar, a questão em si que está sendo debatida na comissão é com relação às pedaladas fiscais. Então, a questão em si já divide juristas, que alguns dizem que, os que defendem o impeachment dizem que realmente é uma questão de ela ser afastada do cargo, outros que não, que a questão da pedalada em si não é passível de afastamento, mas de multa. Quer dizer, é uma questão. Agora todo mundo virou jurista, né? Antes todo mundo era técnico de futebol, agora todo mundo é jurista, né? Mas o dado concreto é o seguinte, que é muito perigoso e que as leis estão sendo interpretadas cada uma de sua conveniência. Porque se fosse isso, o Michel Temer chegou a assinar decretos de transferência de verbas, então ele também deveria ser responsabilizado. Então, quer dizer, é uma indignação nesse aspecto seletiva. Então, o que está em risco aí não é a arbitrariedade contra a Dilma em si, mas abre um precedente para o cidadão comum, daqui a alguns tempos, ele pode sofrer uma arbitrariedade. O delegado na esquina ali, ele pode interpretar a lei conforme a sua conveniência, porque não vai com a cara do sujeito. Então, esse é o grande risco que nós estamos correndo. Diga, Angélica, você também. Eu vejo assim, eu acho que, primeiro, nós não temos que ter a certeza e acreditar que após o impeachment a crise econômica acabou. Nós estamos numa crise econômica. Acredito que uma das razões do impeachment também vem dessa crise econômica. Isso já vinha de um governo levando essa crise econômica. Não é a saída da Dilma e quem venha depois seja o salvador da pátria e vai nos tirar dessa crise. Vai ser um trabalho muito árduo para que a gente saia da crise, mas não vai ser esse ano. Nós temos que ter essa realidade. Não é a saída dela que vai transformar. Não, a saída dela vai trazer o trabalho, que a gente espera também, deseja, os trabalhos para que a gente evolua nisso. Agora, o que a gente não pode esquecer, eu acho que dentro de tudo isso, é que o início de tudo isso, o foco de tudo isso foi o quê? Corrupção. O foco, eu acho que todo também nisso, né, que começou a vir à tona, a corrupção e como os políticos brasileiros, os que estão em Brasília, estão agindo perante o Brasil e perante a nós brasileiros. E nunca podemos esquecer disso. O impeachment da Dilma não pode ser dado como fim, né, da limpeza de uma lava-jato, de quais são os outros que tem, todos os outros... Zelotes, entendeu? Vamos nós temos que deixar e cobrar como brasileiros que tudo isso continue vindo à tona. Né? Porque a gente sabe que tem lá o nosso presidente, Eduardo Cunha, sendo investigado, né? Então, esse processo que eu acho que até estou também aqui me colocando, não só como política, mas principalmente como cidadã brasileira, que tem que ser esse desejo e a gente tem que continuar se posicionando. A gente não pode também, o que a gente escuta na rua, é como se o impeachment da Dilma fosse parar a discussão de tudo. E tudo está certo do Supremo, tudo está certo com o Sérgio Moro. Não. Tem que continuar sendo cobrado, e se é o Michel Temer, que por direito aí vai assumir, o PMDB vai assumir, então que ele se posicione e abra as portas, em vez de fechar as portas, para essa moralização vir do país e tudo isso vir à tona. Não podemos apagar e nem mostrar, que nem muitos dizem, que quem está comandando o Sérgio Moro é o PSDB, não é isso que a gente escuta? Já está começando esse discurso que está por trás. Não, se a Dilma vai ter o impeachment, vai ter o impeachment, não é por a razão da Lava Jato, não é isso? É por uma outra razão jurídica, né, que está vindo à tona. Então, essas coisas a gente também tem que separar muito. Eu acho que eu tenho conversado na rua e as pessoas ainda confundem muito esse aspecto. Falta informação, né? Boturão, só para fazer um complemento nisso que você falou. Eu vou voltar, no outro programa eu falei disso de início, vou voltar novamente ao assunto. Nós estamos numa situação de estado de necessidade.
que é um estado de necessidade? Está previsto na lei. Você sacrifica um bem maior, quer dizer, um bem menor, para salvar um bem maior. Você tem que sacrificar um direito. Então você vai naquele bem menor para salvar o bem maior. Isso aí nós vamos ter que dividir em duas premissas, não tem jeito. A premissa da legalidade, premissa jurídica e a premissa política. O problema do país nesse momento é você dar uma força, dar uma prioridade para a premissa política. Depois, num segundo momento, aí sim vamos pensar numa premissa jurídica. Por quê? Por que isso? Porque nós temos que sacrificar esse bem menor, não dizendo que a premissa jurídica seja um bem menor, a legalidade é muito importante para o país, mas nesse momento, sacrificar esse bem menor para salvar a nação, que é o bem maior, porque senão isso vai decorrer anos e anos, cada momento desse de atraso, cada dia de atraso, são anos e anos que vai demorar para a recuperação. E às vezes parece que é sensível, mas esses detalhes na economia é um sacrifício muito grande para o país que já teve problemas de inflação muito alta, conseguiu superar tudo isso e agora é o momento da gente fazer essa passagem e depois começar a voltar, que nem a Angélica citou bem, a questão da legalidade, a questão das operações para abafar a corrupção, porque a essência do ser humano tem isso, o ser humano tem esse gênese, não é da corrupção, mas do individualismo. É uma obviedade o individualismo do ser humano. Então isso não tem como você fugir disso. O que vai acontecer? Vamos pensar no coletivo, vamos pensar nessa premissa política para o país ir para frente. Aí depois voltaremos aqui na bancada, aí voltamos a discutir com mais tranquilidade. Pacto pela governabilidade. Exatamente. Pacto pela governabilidade. Eu já escutei esse papo aí antes. Antes de você era menino ainda e eu já escutava esse assunto aí. Mas você vê que as coisas não mudam, né? Eu só queria colocar, enquanto a coisa ferve em Brasília, olha o que aconteceu ontem de manhã no Supercentro do Boqueirão. O Carioca pode soltar o vídeo aí já rapidinho pra gente aqui. Uma coisa espantosa, né? Ficam jogando bomba na Europa, os terroristas ficam atacando por lá. Aí a câmera interna, né, do Supercentro do Boqueirão, tá ali o carinha, essa figura aí, encostando a bicicleta, aí ele vai mansamente, vai entrando, a primeira loja à esquerda, agora ele está lá no fundo. Aí ele entrou, soltou lá uma bomba, tocou fogo na loja, né? Foi uma correria danada, montou na bicicleta e fugiu. Aí o corre danado no Supercentro, o pessoal correndo lá com extintor na mão, enfim, chegou o corpo de bombeiros e até agora, pelo menos eu não tenho informação se a polícia conseguiu capturar esse louco aí. E a conversa preliminarmente numa outra emissora, interregional de uma outra emissora regional aqui, de que ele teria ameaçado assalto, enfim, pedido uma série de coisas, e a vendedora não tinha como fornecer aquelas coisas. Então você não vai me fornecer, ele pegou, jogou o combustível ali, tocou fogo. Só que ele sai da bicicleta já com o combustível na mão, né? Ou seja, sei lá... Premeditado, né? Premeditado. Se ele levou o combustível, saiu da bicicleta com o combustível na mão, né? Jogou na loja, tocou fogo e prejuízo do cidadão lá, mais de 250 mil reais, né? Veja isso. Lá que coisa. Pegou na imagem tudo isso? Pelo menos é o que está na reportagem aqui do Diário do Litoral, né? Chegou nessa faixa aí. Vamos para o intervalo e a gente volta na sequência. Até já. De volta aqui a sequência do painel regional, Marcos Santana conosco, Manuel Rogério, Angélica Mariano, a Rubeni atenta já com as participações dos telespectadores. Eu queria abrir o espaço para a gente discutir um pouco aqui a nossa realidade, um pouquinho mais para o lado de Guarujá, né? A Angélica tem sempre informações importantes, está sempre atenta ao debate político, aos problemas, às questões que envolvem a cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho e discutisse com a gente um pouco essa questão aí de que a Câmara foi invadida, né, pelos moradores lá do Cantagalo, né? Paralisada a sessão na terça-feira, foi isso ou não? Foi isso. Inclusive tem uma matéria aqui na DL tem uma matéria, isso, do Raton, né? A gente cumprimenta aí, manda um abraço. A gente, essa semana, umas famílias foram retiradas, 25 famílias, mas eu vejo assim, a grande discussão é a falta de execução, não é, de discussão ou de compromissos de projetos habitacionais, né, dentro do nosso município.
O Guarujá, como todos sabem, tem um déficit muito grande, muito carente de comunidades, favelas, né? Nós temos lá no município, nós temos, isso não é de agora, isso foi surgindo lá desde a década de 70, né, com um grande boom de construções que teve civil e esse pessoal foi ficando. Agora, de lá para cá, nós tivemos, junto até ali com Maurício Mariano, foi a criação do Morrinhos, foi a criação depois da Vila Edna, que são bairros, né, são projetos habitacionais. Ontem mesmo, estive na casa da Dona Rita, lá no prédio do Morrinhos 3, lá nos predinhos lá do nosso Morrinhos, querido Morrinhos, que também foi entregue em épocas de administração do Maurício Mariano. Tem o Wilson Soro, que foi entregue no primeiro ano do Valdir Tamburus, que era o sucessor na época. Depois se iniciou o projeto, que eu acredito que a gente analisa, que foi daí que surgiu o PAC, que foi os primeiros Habitar Brasil, né? Foi isso que aconteceu, isso lá no final daí da década de 90, início de 2000, que foi o projeto do governo federal, que também nós participamos, que foi ali do Areião, que foi da Vila Rã, ali da Vila Sapo, que foi da Nova Bandeirante, que era a antiga Vila do Perigo. São projetos habitacionais que têm que ser encarados. O que a gente não pode, que nem esse ano, todo mundo sabe, é um ano eleitoral, dizer que as coisas vão ser solucionadas. A matéria aqui está falando que o vereador questionou a questão do PAC, que veio uma verba de 103 milhões e nada disso foi feito, e nada disso foi realizado. E agora vão dizer... Veio uma verba? Entrou o dinheiro, a prefeitura recebeu? Pelo que ele está falando aqui, né? E assim, pelo que está aqui, inclusive na reportagem, na matéria. E assim, o que acontece? A gente também tem, como teve há 4 anos atrás, o Parque da Montanha. Vocês conhecem tanto o Guarujá, mas ali atrás da Vila Edna, é um projeto da época do outro prefeito anterior, a prefeito atual, que foi levado de barriga. Quando chegou na nova administração, novamente foi colocado que ia ser entregue, não foi entregue, passou-se o final de uma eleição, uma nova administração, estamos no 4º ano, o que tinha lá construído foi totalmente depredado, né? Os prédios que estão lá totalmente depredados. E aí você vê essas 25 famílias sem locais para morar. Então, isso que a gente tem que cobrar, isso que a gente tem que ter um posicionamento de seriedade no que se vai fazer para beneficiar aqueles moradores que têm o problema de moradia, que não é também só um problema do Guarujá, é um problema do Brasil inteiro. Aí está aí os projetos do PAC, da Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe disso. A gente sabe e enfrenta esse problema dentro do Guarujá, mas infelizmente a gente não vê administrações, né, nos últimos tempos realmente vinculada a enfrentar isso e querer algo melhor. Porque, inclusive, nós tivemos tempo atrás entregue casas habitacionais, e você sabe disso, mal construídas, que não tinham saída, né, para a laje de cima. Ou então, agora há pouco tempo, algumas poucas casas que não tem saída de esgoto. Como é que alguém faz, né, um projeto habitacional do Estado e não tem saída de esgoto? Não é verdade? Na prainha. Fui lá, conversei com alguns moradores e tal. Isso é ter seriedade. A gente tem que respeitar quem vai morar. Quem está indo para melhorar a qualidade de vida. Né? Então, como é que foi feito? O Morrinhos, por exemplo, que a gente tem muito carinho e anda por lá, foi uma área, primeiro surgiu o Morrinhos 1, um bairro maravilhoso, gente trabalhadora, gente honesta, que foi construído, inclusive, com áreas para a construção de templos religiosos. Tem 4, 5 igrejas ali, né, sabe, com fés diferentes, existia aquela área, a área do conjunto comercial. Isso é você projetar e entregar com respeito a quem vai morar lá. Né? Algo já projetado e já construído e bem realizado. Áreas para construção de escola, área para construção de creche, que foi isso que foi evoluindo dentro do bairro. E nós, eu acho que como políticos, temos que ter essa responsabilidade grande com a população. Muito bem. Santana e Rogério, atentos aí à discussão da Angélica, pois não? Eu vejo que o problema que Guarujá enfrenta é similar a diversos outros municípios da região, até do país mesmo. Eu não vou nem cair no mérito que a Angélica colocou sobre a questão do gerenciamento, a gestão da prefeita. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grande problema, que é a falta de dinheiro. Porque
o país vive uma crise econômica muito intensa, isso aí refletiu diretamente na arrecadação das prefeituras. A atividade econômica nos municípios caiu bastante, a arrecadação diminuiu, então a capacidade de investimento das cidades, que já era muito pequeno, ficou muito menor ainda, e aí os prefeitos do Brasil inteiro ficam decidindo para onde vai esticar o cobertor, porque o cobertor continua muito curto. Mas, de todo modo, eu acho que nesse momento é um momento desafiador para os prefeitos, então eles têm que se concentrar nas suas ações de fazer a zeladoria da cidade, né? Manutenção da cidade, em relação a melhorar a autoestima da população, porque grandes investimentos de infraestrutura urbana nesse momento não é possível, e fazer uma coisa que eu acho que está perfeitamente ao alcance deles, que é investimento na educação, porque é um recurso que está lá, é um recurso carimbado, existe a verba do governo federal através do Fundeb, quer dizer, utilizar essa verba da melhor maneira possível para fazer com que os cidadãos do futuro eles tenham uma formação adequada, que busquem uma qualificação que permita o impulso na atividade econômica da cidade, que na verdade o que nós vemos hoje no Brasil é justamente o contrário, o desestímulo aos educadores, sucateamento de unidades escolares, problemas encontrados com merenda e assim por diante. Então eu acho que agora os governantes é o momento de fazer uma reflexão e trabalhar com o que tem ali, quer dizer, os recursos que tem à disposição, porque essa crise econômica, certamente ela uma hora vai passar, e aí assim o município vai estar preparado para novos desafios. Eu queria até colocar uma situação, você vê o que está acontecendo lá. A gente tem que ter respeito, né? Eu acho que aquele morador que não tem, aquele cidadão que não tem onde morar, está com a sua família, ele tem a vida, o coração cheio de esperança. Não estamos nenhum de nós aqui para tirar essa esperança dessa pessoa, mas nós temos que ser verdadeiros, principalmente os administradores e os políticos, né? Aqui na reportagem, por exemplo, fala, por isso que está o dinheiro que já veio, que até setembro vão se entregar 400 casas. Isso não é verdade. Quem vai lá, eu não sou engenheira, né? Não é minha formação, mas quem vai lá e vê que foi o que aconteceu no Parque da Montanha, se criou um compromisso com a população, uma esperança com a população, que até novembro daquele ano, eu inclusive cheguei aí e desafiei que se fosse entregue, eu seria a primeira a cumprimentar, que nem agora, deixa aqui, eu sou a primeira a estar lá e dizer parabéns, que bom que isso foi feito para o nosso município. Mas a gente sabe que não tem como isso ser realizado. Mas o compromisso é lá no Cantagalo mesmo? Até setembro, está aqui, na reportagem. 7 de setembro, 400 unidades? Não, até setembro. Até setembro, 400 unidades. São 2.500 unidades na verba e são 400. Então, isso aqui é manifesto que está aqui no jornal e que eu também já tinha escutado. E as obras hoje estão em que pé? Eu escutei há 4 anos atrás. Não tem nada. Não tem nada? Não tem como, não. Então é humanamente impossível. Então, não tem, que foi o que aconteceu no Parque da Montanha, as fundações, sabe? Aí coloca alguém de capacete lá. Não faça isso. É o que você falou, é questão de educação. O que a gente aprende na educação? Respeitar o outro. Não é verdade? E isso não está acontecendo. Inclusive, esse desrespeito, eu vou até aproveitar, você falou de verba do Fundeb. O Guarujá, material escolar, que era para ser entregue agora em março, veio um kitzinho lá, alguns chegaram uma pasta plástica, um saco plástico, com 10 folhas de papel maço, uma régua, um lápis, vocês sabiam disso? Uma borracha, e um apontador, e com uma carta que o material escolar chegaria até março. Que dia é hoje? 31 de março. Essas crianças estão com 2 meses de aula. Então também, ou se tem um material escolar, ou não se tem um material escolar. Eu acho que essa que é a honestidade que nós, políticos e administradores, temos que ter. Como empresário, não é, doutor Manuel Rogério? Como é que o empresário faz? Ele tem que ter honestidade com ele mesmo e com os empregados dele. Porque se ele começar a enganar o funcionário e se ele começar a enganar os fornecedores dele, o que acontece? Então a gente tem que ter essa honestidade, esse compromisso. Pois não, Rogério? Realmente, o empresário não pode se enganar. Ele trabalha com conta. Se ele tem 200 mil para gastar, ele só pode gastar 200 mil. E esses 200 mil que ele vai gastar tem que ser no mínimo, na atividade dele, para ele retornar esses 200 mil para o cofre dele, que é o capital de giro.
porque senão cada vez que ele fechar no vermelho, ele vai ter que buscar o dinheiro de outro lugar, e esse dinheiro de outro lugar muitas vezes é no banco, a custos altos de juros, e aonde vai aquela ciranda financeira que acaba levando o empresário à falência. Agora, você vê como a situação é difícil. Vocês criticaram aqui, vocês quase me bateram. Imagino. Quando eu falei da questão econômica, do PMDB sair do governo, independente de questão de legalidade, precisamos ter uma governabilidade agora, precisamos ter aquele que realmente dirija o país com seriedade. Por quê? Isso está em todos os níveis, em todas as esferas da federação, seja no município, governo estadual e na União. Olha, eu fiquei pensando se falaria isso aqui, mas mantendo o meu compromisso com a verdade, eu vou falar, é o que eu estou sentindo. Não é época, e o Estado, quando eu falar Estado, é lato sensu, é União, município e governo estadual, não tem condições de custear a moradia, não tem. Em que pese ser um direito constitucional, em que pese as pessoas ter direito à sua dignidade, para ter a dignidade é o sonho de qualquer um ter o seu lar, ainda que seja uma moradia popular, mas no momento que vivemos, o Estado não tem condições de custear a moradia. E até porque tem que explicar bem isso para a população. Só que o problema é uma medida antipopular. Por isso que eu estou falando, no momento que as pessoas começarem a pensar no coletivo, aquela pessoa, o ser humano que está ali na frente do poder, ele pensar que ele tem que primeiro tratar do coletivo para depois ir tratar do individual, eu vou fazer o que tem que fazer, independe se depois eu vou retornar, se eu vou ter uma popularidade grande para retornar ao meu mandato. Independe. Eu vou fazer o que tem que fazer. Então, no momento que os governantes passarem a viver isso, deixarem de lado a utopia por conta de com seus atos, se garantir na cadeira do governo, aí o Brasil vai começar a se endireitar. E isso é um projeto a longo prazo, médio e longo prazo, não é imediato. O imediato é fazer a casa para a pessoa. Vou fazer a casa para a pessoa. Vou lá, pego o dinheiro daqui, deixo um rombo ali, tiro da saúde, da educação, faço a casa para a pessoa. A pessoa vai morar naquela casa. Ela não vai ter dinheiro para pagar a luz, ela não vai ter emprego, não vai ter o que comer. Não adianta. Aquilo que você falou também, vai fazer um projeto, não adianta fazer uma casa num lugar lá que não tem nem saneamento básico. Eu vou criar todo um bairro, toda uma infraestrutura. Vai ter igreja, vai ter escola, vai ter delegacia, vai ter um comércio instalado naquele lugar. Aí sim seria um negócio bonito. Só que o projeto meio utópico nesse momento que nós estamos vivendo. Aí eu vou na que o Santana falou, educação. Você só vai conseguir mudar a mentalidade do próprio povo, falar assim, eu não quero a moradia não, seu prefeito, ou seu governador, ou senhora presidente. Eu quero que a senhora dê condições de trabalho para mim, quero ter um emprego. Quero ter um estudo, quero poder dar um estudo para o meu filho e eu vou poder sonhar com uma coisa melhor. Eu vou conquistar a minha casa. Essa é a minha ideia. Eu sei que tem pessoas que estão longe disso aí porque o Brasil não preparou as pessoas para isso. Por isso que a função do Estado é cuidar dessas pessoas, que eles não têm educação, não têm condições para isso. E não mentir. É que eu estou falando, não criar utopia. Eu não posso dizer que eu vou entregar alguma coisa, que eu vou fazer algo que não vai acontecer só porque é um ano eleitoral. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque em tudo, na educação, na saúde, onde quer que seja, eu estou mexendo com vida de pessoas, de seres humanos, que você falou, coletivo, não é parente meu, não é do meu lado, não sou eu, mas são pessoas ao meu redor. Eu tive com um colega, só para finalizar, eu tive com um colega advogado, ele falou assim, se o advogado mentisse e crescesse o nariz igual o Pinóquio, ele não ia conseguir chegar no fórum, ia chegar o nariz dele primeiro. Olha, tá aí para o político em ano de eleição. E eu acho assim, quando nós falamos aqui, a gente quer que tudo dê certo, inclusive com o novo presidente da República. Nós somos brasileiros. Nós não estamos aqui desejando que quem vier assumir, não é verdade? Não dê certo, é nossa vida. Isso que o brasileiro também tem que começar a pensar, que após uma eleição, quem está lá, ou após o impeachment, quem está lá tem que administrar para ajudar a gente.
né, para cuidar da gente, para estar com a gente. Então, quando a gente até falou, ninguém está querendo, o que a gente quer é que por causa de um processo o outro não acabe. Porque né? se a economia não melhorar, o Botorão não vai ter mais patrocinador para o programa dele, vai acabar aquele... Vamos ao intervalo então e voltamos com o painel regional e a sua participação já, tá bom? De volta aqui a sequência do nosso painel regional, direto e reto com a nossa Rubeni Carpanedo e a sua participação aqui com esta bancada, né? Tudo bem, Rubeni? Como é que estamos aí? Vamos começar aqui com o Uriel. Boa tarde, Uriel. Nós reclamamos de mensalão, petrolão e lava-jato. Investigações do governo Dilma. Como devia se chamar do Alckmin? Merendão, rodoanelão, licitação? Lamentável o posicionamento de Miguel Reale Júnior favorável ao impeachment. Bom, aí a posição do Uriel, né? Nós já citamos aqui, a questão das merendas estão sendo investigadas, foi preso o ex-presidente da Assembleia, né? Os trens também foi aceito pela Justiça, vai seguir. Nós estávamos aqui comentando também do metrô, né, daquele processo do metrô também está continuando andando aí, né, do governo do estado de São Paulo aí, né, então é o que eu estou falando, né, é o que a gente se posiciona, que isso continue vindo, Uriel, que isso continue vindo realmente à tona e apareça aí, ninguém está, né, tirando um por causa do outro, é exatamente isso, né, porque está acontecendo impeachment e que isso tem que parar, né. Secretário-chefe da Casa Civil deixou o governo, o Edson Aparecido, né, também envolvido aí, envolvido não se sabe exatamente, que não há prova nenhuma contra ele, me parece, por enquanto, né, mas também teve o seu nome aí citado em outros problemas também, se afastou já do governo Alckmin, o que tiver que aparecer vai aparecer, não é? E a gente vai noticiando aqui. Indiscutivelmente, o petrolão, o impeachment da presidente Dilma ocupam um espaço gigantesco a nível nacional. Então, não dá para você comparar o tamanho de um escândalo com o do outro, mas tudo tem que ser investigado indiscutivelmente. Já dissemos aqui 1000 vezes. Rubeni. Eunice do Campo Grande. Pergunta à mesa. Apareceu no jornal o Titanic da Dilma, mas desde que ela foi reeleita, ela não conseguiu a aprovação de nada, pois o PSDB e o DEM, né, estão barrando tudo. Então essa oposição tem que se conformar, pois tenho medo que toda essa confusão ainda termine em sangue. Mas no caso da Dilma, o problema não é o PSDB e o DEM, é a própria base de apoio, essa famosa, por exemplo, a reforma da Previdência, que todo mundo diz que é necessária, que senão uma hora é uma bomba relógio já com prazo para explodir. O próprio PT é contra a proposta do governo. Então como é que ela vai governar assim? Então, some-se isso daí a vários outros temas importantes do cenário nacional e dá no que dá esse governo da Dilma. Você vê como é difícil tomar decisão. Por isso que quando você vai tomar decisão, você tem que pensar bem e tomar a decisão certa. Pelo menos procurar tomar a decisão certa. Se ela chega, começou o governo, ela diminui, vou ficar com 10 ministérios, eu vou cortar 50%, seja, estou falando hipoteticamente, 50% dos gastos. Essa é a minha sinalização. Agora eu quero o apoio. Mas ela fez o caminho contrário. Não corto nada, vamos pensar em utopia, o Brasil vai melhorar, mas só o Brasil vai melhorar sem ações. E por outro lado, pega esse cargo para você, pega esse cargo para ele. Então foi nesse de troca. E aí nisso a economia desmoronou. Ela tinha vários partidos de apoio. Sim. Não é? Quando chega que tem que fazer a lição de casa. No momento que entrou, já começa a fazer a lição de casa. Agora, perdeu aquele time. Olha, é duro a gente dizer aqui, né? Mas é a pura realidade. Quem era Dilma Rousseff para ser eleita presidente da República? Vamos falar a verdade. Não tinha o menor cabimento, né? Se o Lula fez alguma coisa de mal à nação, foi investir a carreira dele, o mandato dele como presidente da República, toda a história de vida que ele construiu em sei lá quantos anos, tem 70 anos hoje, né, de idade, e jogar no colo dessa senhora que ele achou, me parece, né, achou que ia ser simplesmente um bonequinho. Nós voltamos a uma discussão que nós tivemos a última vez que eu estive aqui no programa com Chagas e o professor Iberê, foi maravilhoso. Nós voltamos àquela discussão do quê? Que eu não quero criar e não pode surgir novas lideranças. Continuam aqueles líderes de 70 anos,
com todo respeito, nossa, dona Regina, um beijo, que tem 74 anos, não é isso? Mas assim, a gente não está, com todo respeito, mas cadê esse surgimento? Não foi isso que nós conversamos aqui? E ali, para mim, foi uma lição maravilhosa, até para a gente levar dentro do município da gente. Cadê o surgimento dessas novas lideranças, desse posicionamento, essa abertura? O Lula pôs a Dilma, criou a Dilma para não criar mais ninguém. Mas, Angélica, isso aí para não ter mais ninguém. Isso é a longo né? prazo. Aí vamos no Santana aqui, educação. Aí investir na educação. Aí você vai criar pessoas Exatamente. fomentando, não é discussões verdade? na escola, educação, debates. Porque traz a cultura, traz o debate. Então nós entramos, foi isso que ele falou, infelizmente nós entramos com processos de políticos após a ditadura, não foi isso que nós conversamos aqui, não sei se você está em casa e assistiu, que não deixou isso crescer e desenvolver, né? De uma forma de... E a tendência, eu acho que a tendência é piorar, né? Porque então, quando você lógico, o Lula pegou alguém que ele sabia que você encurta para 45 dias uma campanha eleitoral, aí você olha para os Estados Unidos da América do Norte, né, o principal país do mundo, e eles discutem e debatem durante um ano e meio, ou quase 2 anos, a presidência da República. Quer dizer, quem está certo então? São eles que estão errados, né, a discutir política eternamente, o tempo todo, né? Ou nós é que estamos certos, né, em encurtar uma discussão eleitoral para 45 dias? Você vai debater o quê? Rubeni, por favor. Paulo da Vila Lígia. Angélica, fiquei sabendo que a prefeitura doou uma área na Antônio Correia para um vereador criar uma escola de samba. Isso procede, pois os moradores não estão sabendo de nada. Eu também não estou sabendo disso. A prefeitura doou uma área? Doou uma área, então... Para um vereador? Uma área para um vereador. E isso é denúncia para o Ministério Público. Urgente. Entendeu? Pega aqui o seu contato depois, a gente vai atrás. Uma sugestão ao espectador, se ele mora em Guarujá, então que ele cobre o seu vereador, o vereador em quem ele votou, que o vereador ele faça um pedido de explicação formal para colocar ali, que ele identifique a área, que identifique o vereador, identifique a escola de samba e formule, porque fica muito fácil também chegar e soltar uma denúncia assim. Via de regra. E todos os vereadores acabam ficando na berlinda. Existe uma legislação que a gente chama de permissão de uso, que pode ser de áreas públicas, né? A permissão de uso, está aqui, doutor, para me corrigir, né? De permissão de uso, que você pode, a prefeitura pode fazer a permissão de uso para entidades sociais, para onde tenha projetos, não é isso? Para ONGs, né? Então, mas tem todo um processo jurídico e não para uma pessoa em particular. Aí o núcleo, o cerne o cerne é a finalidade. Isso é muito forte no direito público, a finalidade do ato administrativo. Se ele teve uma finalidade pública, agora, se essa finalidade foi desviada, é ato Ou nulo. se essas pessoas estão lá dentro de uma área pública, isso é invasão. Sem um documento de permissão. Então, precisa apurar exatamente isso, né? Rubeni, mais participações aí com a gente? Cosme da Areia Branca, pergunta à mesa. Será que terei a honra de ver uma lava-jato em todas as loterias do Brasil e os bancos que também fazem empréstimos consignados aos aposentados? Essas loterias aí são mais do que sinistras, né? O cara ganha sozinho lá no Piraporinha da Brasília, Serra, né? Tem muito sortudo em Brasília. Essa questão dos empréstimos consignados aos aposentados, eu participei de um trabalho em relação a isso junto com o Banha aqui em Santos, e na época ele debatendo isso, a gente formatando o projeto, ainda falei, Banha, mas isso aqui é inconstitucional porque a FEBRABAN vai entrar com ação direta de constitucionalidade. E na época eu lembro que ele falou um negócio importante, mas nós vamos fomentar a discussão e trazer os aposentados, alertar eles para que isso é um engodo, né? Na verdade é um engodo, porque a pessoa fica endividada e depois naquilo que é sagrado, que é a sua aposentadoria. É verdade, vou tomar cuidado, muito cuidado com o empréstimo consignado para quem está fazendo o empréstimo, é uma beleza, né? É só descontar da folha de pagamento do cidadão, né? E o aposentado recebe direitinho ali, né? Seja muito, seja pouco, né? No Brasil 99% recebem pouco, mas né? E o pouco já vai sumindo ali com o empréstimo consignado que o cidadão faz. Precisa muito cuidado, sem dúvida nenhuma. Rubeni. Custódio Fernandes. O ruim é achar um político honesto. Se aparecer algum, no dia seguinte ele será substituído do cargo. O povo se acostumou a receber esmola para votar e a corrupção está instalada no próprio DNA do povo. Veja a sonegação que corre solta por todo o país. Ele não sente que isso está errado?
O que vocês acham? O que você acha? Mais um motivo para a gente acreditar e pressionar mais investimentos em educação, porque os atuais governantes, eles fazem, quando falam em investimento em educação, é aquele investimento que tem um efeito imediato, que é mais visível. Então é material escolar, é uniforme, é uma pintura na sala de aula, mas quando o fundamental é investir na capacitação do educador, da estrutura para os demais educadores, para inspetor de aluno, para coordenador pedagógico, para secretárias, criar um ambiente amigável para o estudante, para ele se sentir bem na escola, investir em ações, em atividades no contraturno ligadas ao esporte, à cultura. Enquanto não tiver essa mentalidade do gestor público, o Brasil vai continuar andando a passo de tartaruga. Porque como é que eu posso ensinar para uma criança, como é que eu posso trazer em discussão para uma criança que ela tem que cuidar do próximo, que ela tem que cuidar do ambiente, que o Estado tem suas obrigações, e ao mesmo tempo a criança, quando sai na rua, está lá calçada, suja, com lixo, a própria calçada da escola mal conservada, que é o Estado que tem a obrigação, falo também como Estado, o município, né, o Estado, que tem a obrigação de estar fazendo aquilo. Então tudo que ela aprendeu lá dentro, também quando chega lá fora não está. Então eu tenho que realmente capacitar e criar essa discussão para que esse jovem ou essa criança se posicione desde criança mesmo, desde jovem, que aquilo não é o correto. Né? Que aquilo, a gente não tem que achar que aquilo é normal, que está ali, não deu para fazer, está largado, o muro da escola não está pintado, a merenda não é de boa qualidade, o remédio que chega em casa está tudo certo. Não, isso são direitos adquiridos na nossa Constituição. E isso realmente é base educacional. Só um minutinho, eu gostaria de testemunhar com vocês aqui. Uma vez eu entrevistei o professor Gilson de Melo Barros, que é um filósofo, professor de comunicação. Ele é um palestrante especialista em ética, né? E aí a minha matéria é justamente sobre a ética pessoal do cidadão, a corrupção pessoal, né? E aí eu perguntei para ele por que o cidadão ainda, né, afinal, continua praticando as pequenas corrupções, né? Ele falou, é falta de ética. E como é que se ensina a ética? Aí ele falou para mim, escuta, mas você estudou 12 anos na escola, você teve aula de ética? Você teve aula de geografia, de história, de matemática, de biologia, mas ninguém ensinou ética. Então, quer dizer, não existe nem o ensino, nem o educador qualificado para dar essa informação de ética, de valores, né, e assim por diante. Então, falta esse tipo de investimento na educação. Quando eu falo investimento em educação, é investimento na parte humanística, na parte mais filosófica em si da educação. E você vê que isso é a longo prazo, porque é uma cadeia. Sim. Porque educação, aí depois o chefe da família que saiu dos bancos da escola, que já está educando o filho em casa, porque essa questão de ética, acho que você tocou importante, qualquer lugar do mundo que você for, você pegar o jornal, você vai ver índice de corrupção. Você pode até encontrar, eu desafio qualquer um a apresentar, pode encontrar alguma casta, alguma tribo que tenha índices elevados de honestidade, mas todo mundo honesto não existe. Existe a corrupção que está na essência do ser humano. Agora, a educação e os princípios éticos, que já vai começar na escola, e aí vai numa cadeia, passando de pai para filho, e também trabalhando isso no âmbito familiar, é excelente, é importante. Sem isso, não vai ter solução. Eu acredito duas coisas. O poder traz no ser humano, né? Eu não acredito assim que venha no instinto da gente, mas o poder, ele começa a trazer isso no ser humano, a essa atitude. Mas assim, quando a gente fala em ética de escola, até vou te lembrar uma coisa, eu trabalhava com ele, eu era chefe de gabinete, existe no Congresso, foi apresentado pelo então deputado Maurici Mariano, uma lei que trazia, um projeto de lei que trazia a criação de uma matéria escolar que se chamava Bons Costumes, né? E que isso tudo incluía a ética e foi muito discutido no Congresso e também foi discutido no Ministério da Educação. É isso que talvez o Congresso tem que voltar a discutir. Quando a gente fala que está parado, talvez seja isso que tem que ser voltado a discutir, encarado como uma coisa realmente importante. Perfeito. Fica aí a mensagem aí do nosso painel regional, né? Mais uma vez tentando discutir e levantar questões importantes para você. A gente agradece, como sempre, aqui ao Santana. Obrigado também, Manuel Rogério, a Angélica Mariano, que preside o PTC, o Partido Trabalhista Cristão, PTC de Guarujá. Obrigado, Angélica. E a Rubeni, atenta aí sempre à participação do telespectador e à nossa produção. Painel Regional sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado, hein? Tchau.